As imagens da derrota brasileira na final da Copa de 50 ultrapassaram gerações. Um dos grandes responsáveis é Alcides Gija, autor do gol que deu o bicampeonato mundial à Celeste Olímpica. Hoje, Gija mora na cidade de Las Piedras, no Uruguai, e fala muito pouco com os jornalistas, mas conversou com exclusividade com o Sport TV sobre o Maracanaço. 3 pessoas silenciaram o Maracanã: o Papa, Frank Sinatra e eu. A frase é de um dos protagonistas da maior derrota da história do futebol brasileiro. O Maracanaço está perto de completar 60 anos. O Sport TV foi ao encontro do único jogador vivo entre os titulares da final. Alcides Gija, hoje com 83 anos, não se esquece do dia 16 de julho de 1950. Antes de jugar, ya decían que era campeón del mundo, ¿no? Yo siempre digo que los partidos duran 90 minutos y hay que jugarlos. Naquele ano, a Europa ainda sofria os efeitos da Segunda Guerra Mundial e coube ao Brasil organizar a Copa do Mundo. A seleção chegou à fase final, que foi disputada em um quadrangular. Depois de golear a Suécia por 7-1 e a Espanha por 6-1, precisava apenas de um empate na última partida. Vamos torcer para o Brasil ser campeão. Os jornais sentenciavam: amanhã venceremos o Uruguai. Estes são os campeões do mundo. A vitória era certa, mas a Celeste Olímpica não se intimidou. Estábamos tranquilos. Lo que pasa es que nosotros teníamos confianza en nosotros mismos. Habían llevado unas colchonetas al vestuario y para que descansar un poco. Hubo un jugador nuestro que se durmió. Se durmió ahí. Vayan pelando la chaucha, aunque le cuesta trabajo. ¿Dónde juega la Celeste? ¿Dónde juega la Celeste? Todo el mundo boca abajo. Esa es la canción que cantábamos nosotros. Segundo dados não oficiais, mais de 200.000 pessoas foram ao Maracanã, construído para aquela Copa, para ver o primeiro título mundial da seleção brasileira. O resto é história. Corre, Gija! Aproxima-se do gol do Brasil e atira! Gol! Gol do Uruguai, Gija! Segundo gol do Uruguai! 2-1 ganha o Uruguai. Bueno, era un silencio que no se oía nada, ¿no? Un silencio enorme que, yo qué sé, parece que no hubiera gente, parece, ¿no? Después cuando terminó el partido estábamos todos contentos, nos abrazamos, pero si miraba uno la tribuna, veía a toda la gente llorando. Entonces ahí te daba tristeza. O uniforme branco virou um símbolo de azar e nunca mais foi usado. E se faltou um vencedor, sobraram culpados. Yo estuve con Barbosa y me contó él que la pasaba muy mal, que le echaban la culpa a él. Y yo le dije, bueno, no tenés que hacer caso porque en la cancha son 11 contra 11, ¿no? Si se gana, ganan los 11. Si se pierde, pierden los 11, le digo, ¿no? Le dije, no te aflijas, yo sé que el puesto tuyo es ingrato, no el puesto de arquero. Na volta ao Uruguai, o que seria a chegada de uma seleção derrotada virou a festa do bicampeonato mundial. Fue una alegría enorme. Yo nunca había visto tanta gente en Montevideo como ese día. Muy lindo, todo muy lindo, muy emocionante. Gija passou uma temporada na Itália, onde jogou no Roma, no Milan e na seleção azurra, antes de encerrar a carreira no Danúbio aos 42 anos. Ainda trabalhou no Cassino de Montevideo e como instrutor de autoescola. Foi onde conheceu a atual esposa, 46 anos mais jovem. E aprender a manejar, ele era instrutor, eu tinha 23 anos. Me disseram, ¿tú sabes quién es él? Digo, no, es un campeón del mundo. Está bien. Quem disse que o amor não rejuvenesce? Y puede ser, cuando quedé viudo dije, bueno, ¿qué hago ahora de mi vida, no? Entonces conocí a ella, entonces digo, no, a la edad mía, yo no puedo casarme con una mujer de mi misma edad, que yo tenga que cuidarla. Tengo una más joven que me cuide a mí. Beatriz vai com Gija para a Copa da África do Sul, onde será homenageado pela FIFA. Adivinha quem ele acha que leva o título? Me gusta Brasil, porque es una selección que juega alegre,
contento. Yo creo que la Copa va a quedar acá en Sudamérica. O carrasco dos brasileiros e herói dos uruguaios é a prova de que grandes histórias não precisam ter um final feliz. En Maracaná lo silenciamos 3 personas, el Papa, Frank Sinatra y yo. Ontem foi o Dia Nacional do Silêncio, 16 de julho, o dia em que perdemos a Copa do Mundo de 50. Para relembrar a data, o clube ouviu algumas testemunhas da maior tragédia da história do nosso futebol. Eu sou brasileiro, tu és brasileiro, muita gente boa brasileira é. Vamos no coração, vamos torcer para o Brasil ser campeão. A garotada de hoje talvez nem possa imaginar o que foi a expectativa do brasileiro para a Copa de 50. Primeiro, é uma geração de meninos ou de jovens que tinha crescido com histórias das Copas anteriores. O Brasil já tinha um cartaz no futebol internacional, porquanto em 1938, que foi a Copa anterior à Guerra Mundial, o Brasil tirou o 3º lugar. Sendo eliminado exatamente pelo campeão, a Itália, um jogo por 2-1. Muita gente achava que o Brasil merecia ser campeão já em 38. De manhã que em 1950 nós estávamos realmente naquela esperança de ter o campeonato nas mãos. E tínhamos um timaço. Tudo isso na cabeça dos garotos, dos jovens brasileiros na época, apaixonados por futebol, levou o brasileiro a ter uma expectativa em relação à Copa do Mundo acima do normal. O Brasil foi escolhido, né, com a obrigação de fazer um estádio, e fez o estádio. Ele fez o Maracanã, que foi um ato heróico da cidade do Rio de Janeiro, construiu logo o maior estádio do mundo. Salve, salve o nosso estádio municipal no campeonato mundial. Antigamente, a Copa do Mundo era com 16 times. E creio, como foi a primeira depois da guerra, acho que viesse, se não me engano, 13 times. Não chegou a 16. Fizeram um grupo de 4, outro grupo de 4, um grupo de 3 e um grupo de 2. Então, por sorteio, o Uruguai só teve que vencer a Bolívia, a fraca Bolívia, então, para passar para a fase final. A fase final jogava os 4, um contra o outro. O Uruguai já começou sendo beneficiado aí, enquanto que o Brasil teve que enfrentar 3 adversários, o México era fraco, a Suíça foi mais difícil do que se esperava, e a Iugoslávia, que era uma seleção muito boa. O Brasil venceu com dificuldade. E depois houve a sucessão de goleadas. Nós goleamos a Suécia. Goleamos a Fúria, que era a seleção espanhola, que vinha com muito cartaz. O Uruguai vai para a fase final, começa enfrentando a seleção da Espanha, com quem ele empata. Depois ele ganha com muito sacrifício a Suécia por 3-2. Tudo isso enquanto o Brasil vence a Suécia por 7-1 e a Espanha por 6-1. E vão para a final com o Brasil precisando de um empate. Na véspera já éramos campeões, né? Todo mundo... Não foi bem o excesso de otimismo, foi o excesso de festa, de assanhamento. Todo mundo achou que o Brasil ia golear o Uruguai. Agora, tinha uma coisa, era o Uruguai, era um time que devia impor respeito. E o jogo começou, o primeiro tempo saímos bem, né? Equilibrado, não houve nenhum lance de brilho, né? Veio o segundo tempo, o Fiasco fez um gol. Um gol tranquilo, um gol límpido, um gol assim, ortodoxo. Depois o Uruguai fez 1-1. Continuávamos campeão. Houve um silêncio, né? Mas éramos campeões do mundo com empate. Né? E não podíamos esperar o que veio. E o que veio foi o seguinte, né?
um lance muito parecido com o do primeiro gol. Ou seja, o ponta direita, o Giga, avançou pela lateral, bem pela lateral, ele bateu o Bigode, perdendo inclusive o ângulo. Dois atacantes estavam colocados ali para fazer o gol, se a bola fosse para a área. Nesse momento em que o Barbosa desviou a atenção para olhar os dois, Giga chutou no canto, onde o Barbosa não estava dando muita atenção. Espetacular, escalado de Giga, livre, entrou na área, tirou, agarra Barbosa, solta, gol do Uruguai! O Barbosa, que é o nosso goleiro, bom goleiro, grande goleiro, goleiro do Vasco. Goleiro impecável, melhor goleiro do Brasil disparado. Aí falhou no segundo gol que deu a vitória ao Uruguai. E não foi uma falha tão clamorosa assim. Mas eu acho que isso tudo se deve à maldição, uma certa maldição, que a nossa memória joga em cima do goleiro. Lembramos dele só os lances capitais, negativos. Depois de 44 anos, eu acho que a coisa já aliviou bem, né? Porque eu disse, afinal de contas, a pena máxima no Brasil é 30 anos. Eu já paguei 44 anos, vocês querem cobrar mais o quê? Terminou a partida! Vitória do Uruguai por 2-1. Os uruguaios são campeões do mundo num verdadeiro milagre de chance. Dizem que o silêncio não tem voz, gente. O silêncio é silêncio. Talvez foi foi o barulho pior que eu vi na minha vida, foi esse silêncio. Foi um silêncio que vinha de dentro. Um silêncio apocalíptico, um silêncio assim de Armagedon. Parecia que o mundo todo tinha parado. Foi a primeira vez que, como adulto, eu chorei. Eu chorei por uma espécie assim de... não tinha mais nada para fazer na vida. A impressão que eu tinha é que meus dias na Terra não contavam mais. Não teria mais oportunidade de ver o que eu queria ver. Isso foi um sentimento geral, não é? E que custou muito a gente digerir. O torcedor de hoje talvez ache, ou passou a achar durante muito tempo, um certo exagero. Poxa, mas como é que é? Uma derrota em Copa do Mundo? A gente já perdeu tantas as Copas aí, ninguém sofreu. Mas aquela Copa foi a primeira que a gente sofreu, a primeira lição que a gente aprendeu de que o futebol brasileiro é muito bom, mas não ganha sempre.